Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula dessa série sobre psicanálise e educação. Então vimos que Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, na passagem do século XIX para o século XX, afirmava que ao construir a sua teoria, ele não queria formar convicções, mas estimular o pensamento e derrubar preconceitos. Freud ousou colocar os processos misteriosos do psiquismo, suas regiões obscuras, isto é, fantasias, os sonhos, os esquecimentos, a interioridade do homem como problema científico. A investigação sistemática desses problemas levou à criação da psicanálise. A psicanálise, então, enquanto teoria, caracteriza-se por um conjunto de conhecimentos sistemáticos sobre o funcionamento da vida psíquica. Sobre estas, Freud publicou uma vasta obra durante toda a sua vida, sobre as suas pesquisas nesta área, onde relata suas descobertas e formula leis gerais sobre a estrutura e o funcionamento do psique humano. Então nós vemos que o funcionamento da psique humana, toda essa estrutura, todo esse embasamento teórico que Freud passou então a construir, foi feito por ele e foi sistematizado. Ele escreveu várias obras, ele registrou as experiências e deixou um grande legado em obras escritas. Como método de investigação, a psicanálise caracteriza-se pelo método interpretativo. Então, a partir do método da associação livre, a partir do método da catarse, provenientes ali dos estudos feitos anteriormente pela hipnose, então o método de investigação que a psicanálise passa a adotar, Freud passa a adotar a partir das suas pesquisas, é o método da investigação. A psicanálise caracteriza-se pelo método interpretativo, ou seja, que busca o significado oculto daquilo que é manifestado por meio de ações e palavras, ou por meio de produções imaginárias, como os sonhos, os delírios, as imaginações, as associações livres e os atos falhos. Esse método de investigação que trabalha com a interpretação é buscar, nada mais é, na verdade, pela psicanálise, do que estudar esses mecanismos que o cérebro tem e trabalhar com a interpretação desses mecanismos a partir das experiências vividas pelos pacientes. Então, é levado em consideração os sonhos, os delírios, as imaginações que esses pacientes possuem, as associações livres que são feitas durante os momentos de terapia com o psicanalista e também atos falhos. Atos falhos são aqueles atos que nós fazemos de forma totalmente inconsciente e que, por serem inconscientes, lógico, nós não pensamos sobre eles, Esquecimentos também fazem parte de toda essa estrutura psíquica e todo esse conjunto de situações produzidas pelo psiquismo humano passa a ser estudado, não apenas com um caso, não apenas com um paciente, mas com vários pacientes e se transforma fazendo com que esses dados coletados se transformem em um método, o método interpretativo. Como prática profissional, por exemplo, o psicanalista recorre à análise, que busca o autoconhecimento ou a cura que ocorre durante esse processo de investigação do paciente. Em seus estudos e investigações, Freud se perguntava sobre qual poderia ser a causa de os pacientes esquecerem tantos fatos da sua vida interior e exterior. Será que seriam alguns traumas vividos? Será que esses pacientes anulariam inconscientemente essas experiências e por conta dessa anulação eles esqueceriam das experiências vividas? Então Freud se preocupava também em estudar e analisar essas simples situações do cotidiano e trazer então à baila todos esses estudos. Foi então que durante suas sessões com os seus pacientes que Freud percebeu que ao relatar fatos, os pacientes se sentiam envergonhados ou mesmo reprimidos. E
essa vergonha e essa repressão era quando eles retratavam fatos que eram traumáticos, sim, mas que eles não tinham consciência de que aquilo era traumático, né? Então era uma força psíquica que se opunha a tornar-se consciente e a revelar um pensamento. Essa força Freud denominou de resistência e chamou de repressão. O processo psíquico que visa encobrir, fazer desaparecer da consciência uma ideia ou mesmo uma representação insuportável e dolorosa que está na origem dos sintomas. Foi então que entendeu que esses conteúdos psíquicos localizam-se no inconsciente do indivíduo. Tudo aquilo que os seus pacientes, né, se tornavam, na hora do momento da fala, tinham vergonha, tinham certa resistência, tinha certa repressão, Freud entendia então que esses sintomas de repressão, esses sintomas de vergonha, na verdade, eram provenientes do inconsciente, de que eles estavam tendo uma resistência a falar sobre aquilo. Aquilo estava reprimido dentro deles. Aquilo lhes causava um certo desconforto. E Freud, então, passou a perceber que o inconsciente, né, como nós já dissemos aqui, é muito maior do que o consciente. Ele passa a perceber que o que há por trás da psique humana, ou melhor dizendo, por baixo da nossa consciência é o inconsciente, e que o inconsciente é muito maior. Partindo dessa premissa, em 1900, no livro A Interpretação dos Sonhos, Freud apresenta a primeira concepção sobre a estrutura e o funcionamento psíquicos. Nessa teoria, Freud elenca 3 sistemas ou instâncias psíquicas. São elas o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Então, essas 3 instâncias psíquicas, elas estão em nós, né? E todos os seres humanos possuem o inconsciente, possuem o pré-consciente, possuem o consciente. Dentro dessa premissa, entendemos cada uma delas segundo Ana M. Bahia Bock em sua obra Psicologias, uma introdução ao estudo introdução ao estudo de psicologia. Então, Ana Maria Bahia diz que o inconsciente, o que seria? Ele exprime o conjunto de conteúdos não presentes no campo atual da consciência. É constituído por conteúdos reprimidos que não têm acesso ao pré-consciente e ao consciente. Tais conteúdos podem ter sido conscientes em algum momento e podem ter sido reprimidos, ou seja, foram transferidos para o campo do inconsciente, ou mesmo podem ser inconscientes em sua natureza. O inconsciente é um campo do psiquismo humano que possui leis próprias, ou seja, é atemporal, onde não existem noções de presente e nem de passado. Entenda que o inconsciente não determina dia, hora, não determina o tempo. Tudo o que vai para o nosso inconsciente, ele é presentificado. Isso é muito interessante. O que vai para o nosso inconsciente fica latente ali. Ele é presentificado. Pode ter acontecido conosco uma experiência traumática há muitos anos atrás, mas ele foi reprimido e colocado para o inconsciente, ele presentifica. Por isso, muitas vezes, quando a gente relata algum fato, alguma situação que nós vivenciamos, nós sentimos a mesma dor emocional da época que nós vivemos a experiência traumática. É interessante que o inconsciente, ele registra aquela experiência, uma experiência traumática, por exemplo, como se ela fosse presente. Quando nós, então, relatamos, quando nós trazemos a consciência, as emoções afloram, né? Pode nos dar raiva, pode nos dar vontade de chorar, pode nos dar vontade de voltar atrás e ter feito alguma coisa diferente. Por quê? Porque, na verdade, o que está no inconsciente não tem tempo, não faz parte do passado muito distante ou muito presente, ele é atemporal. Também colocamos aqui que o inconsciente trabalha com as suas leis próprias, né? E quando uma experiência ruim ela é reprimida, é jogada para o inconsciente, nem sempre a pessoa viveu aquela experiência conscientemente.
Nem sempre a pessoa viveu de forma consciente, mas aquela experiência, ela pode, depois de algum tempo, entender como algo traumático para a vida dela, né? A gente observa muito isso durante o processo da infância. Quando nós dizemos para uma criança, né, numa hora de nervoso, você não aprende nada, você não vai ser nada na vida. Quando nós adultos, que somos os que já crescemos, né, que deveríamos ter um controle emocional para entender a dificuldade daquela criança, mas quando nós, até como pais mesmo, como professores, brigamos com aquela criança num momento em que ela está com alguma dificuldade, ela recebe aquela experiência de forma muito traumática. No momento ela não entende, talvez, que aquilo é algo ruim para ela, que aquilo é algo traumático na sua consciência, não entende nas suas emoções, né? Porque o pai, ou a mãe, ou o professor falou daquele jeito para com ela, mas ela reprime aquilo e guarda no seu inconsciente aquela experiência muito ruim. Quantos casos, por exemplo, a gente não vê em sala de aula de alunos com dificuldades em alguma matéria? Por quê? Porque no passado, por exemplo, eles tinham uma dificuldade, vamos dar um exemplo, na área da matemática, na área exatas. E antigamente os professores chamavam as crianças para resolver os exercícios na lousa, né? Quantos já não passaram por experiências assim? Às vezes não sabiam a resposta daquele exercício, e ali aquela criança ficava ali oprimida, e a professora chamava na lousa, ela ia para a lousa, passava um carão, né? Passava uma vergonha, os amiguinhos todos vendo, e a conta não saía o resultado, e os amiguinhos vendo, e aquele nervoso. Aquela criança está passando por uma situação vexatória, né? Diante dos seus amigos, diante da própria professora, ou do professor, que é uma figura de autoridade, que está ali, como na cabecinha da criança, aquele professor se tornou um ser de muita autoridade ali, que vai reprimi-lo, que vai brigar com ele, que vai anular, né, o seu entendimento. E as crianças ao redor, os alunos ao redor, aquilo passa a ser uma experiência tão ruim para aquela criança. Naquele momento ela não processa aquilo como ruim, mas aquilo vai para o subconsciente dela, e ela não processou no momento, mas mais tarde ela vai entender que aquela experiência que ela passou ficou ali guardada e ficou recalcada, ela ficou reprimida e não foi trazida para a cura, né? Isso pode causar até trauma em relação à própria disciplina. Quantos de nós temos dificuldades com alguma disciplina? Na escola, nós passamos por situações que nos reprimiram, né? E isso se repete, né? Cotidianamente, ou pelos amigos, ou pelos profissionais da educação. E nós vamos levando essas marcas desde a infância. Então, é na infância que as grandes marcas de traumas caminham para o inconsciente, são sofridas no consciente e são direcionadas, reprimidas para o inconsciente, mas elas estão ali. E às vezes nós não entendemos, porque nós temos dificuldade em alguma coisa, porque nós temos dificuldade com alguma matéria. Eu falo muito da área de exatas porque a maior parte dos alunos apresenta um pouco essa dificuldade, né? Na área de exatas, mas não é nenhum tipo de registro que eu faço aqui. É só para que nós entendamos que o inconsciente registra tudo. O inconsciente registra tudo, tudo o que nós passamos. Ele é a nossa caixa preta. E ele é atemporal, ele presentifica, né? Vamos falar de emoções negativas, que são as que mais ficam, né, no inconsciente. Um desprezo sofrido por alguém, uma atitude de racismo, né, que você enfrente durante um período da sua vida, ou num momento da sua vida, você foi desprezado, ou um momento de humilhação, vindo de pessoas que você ama, que você gosta, porque tem o afeto, tem a ligação do afeto, né? Ou seu pai ou a sua mãe disse alguma coisa para você, você os ama, você tem eles como como seus tutores, os seus cuidadores. E de repente você foi maltratada, a pessoa foi maltratada por aqueles que deveriam cuidar dela. Então tudo isso são situações que vão sendo registradas. O abandono, né? A falta de cuidado, a falta de tempo que às vezes o pai ou a mãe tem para com a criança, tudo isso ela não percebe conscientemente, mas no inconsciente está sendo registrado
a todo tempo, a todo momento. É interessante pararmos para pensar como é profundo esse inconsciente, né? É lógico que não vivemos em um mundo, né, maravilhoso, em que todo mundo respeita todo mundo, em que todo mundo tem esse conhecimento. Não, não vivemos. O mundo é hostil. Mas é importante sabermos como trabalhar as nossas emoções para que essas frustrações dentro do nosso inconsciente sejam curadas, né? Tragam a consciência e sejam curadas. Então nós vimos que o inconsciente é um conjunto, ele exprime um conjunto de conteúdos não presentes no campo atual, mas que estão ali guardadas. E todos nós temos. Em algum momento essas emoções afloram, em algum momento esses traumas afloram. Em momentos de análise em terapia, né, é que esses momentos afloram com muito mais frequência e podem ser cuidados, podem ser curados através da terapia. Isso é muito importante. Então, o inconsciente é um campo do psiquismo humano que possui as suas leis próprias, ele é atemporal e não existem noções, né, do presente e do passado. Vamos falar também sobre o pré-consciente. Então, o pré-consciente nós temos como um local do psiquismo humano onde permanecem os conteúdos acessíveis ao consciente. Né? Então, o pré-consciente está naquela linha intermediária ali. Nós temos o consciente, que nós vemos e sentimos e interpretamos, né? Conscientemente, estamos ali vivendo a situação, interpretando-a. Temos o pré-consciente, que está ali meio que no meio, tendo diálogo, né, com o consciente e mandando algumas coisas para o inconsciente. São conteúdos que não estão na consciência no momento, mas no momento seguinte podem estar. Então, quando você se lembra de alguma coisa, por exemplo, essa é uma função do pré-consciente. Aquela lembrança não estava ali naquele momento, mas quando você lembra de alguma situação, você traz para a consciência através do pré-consciente. Ele faz, então, esse diálogo entre as duas camadas, a camada do consciente e a do inconsciente, né? O consciente também, vamos falar aqui, ele é um sistema do aparelho psíquico que recebe ao mesmo tempo as informações do mundo exterior e do mundo interior. O fenômeno da percepção é destacado nesse sistema, principalmente a percepção do mundo exterior, o raciocínio, o pensamento, a atenção. Então, o consciente é aquela parte, né, do psiquismo, do aparelho psíquico, que está ligado com tudo. Está ligado com tudo. Inclusive, através dos órgãos dos sentidos, especialmente através da visão, da audição, através do tato, não é verdade? Através do olfato, através do paladar. Então, o consciente, os órgãos dos sentidos que nós temos, eles captam todas as informações do mundo que nos cerca. Você pode observar, por exemplo, uma memória olfativa, né? Quando você gosta muito de um perfume, eu ouço relatos, né, de pessoas que falam, olha, esse perfume eu usava quando eu era moço, quando eu era criança, minha mãe passava esse perfume. É uma memória olfativa que nós temos, que o consciente pegou e captou naquele momento, isso foi para a nossa memória. Em algum momento, quando nós novamente percebemos aquele aroma, aquele cheiro, aquele perfume, a nossa memória traz de volta aquela situação ou aquela pessoa com a qual nós convivemos num determinado momento. Pode ser recente, como pode ser também passado, né? Quantos de nós temos as nossas memórias da nossa infância, por exemplo, na casa dos avós, que nós chegávamos e de repente a avó estava fazendo ali um bolo de chocolate, né, um doce de leite, memórias muito boas, memórias familiares, mas que são rememoradas através dos órgãos do sentido. Então, quando nós sentimos novamente o cheiro daquele bolo, ou semelhante, ou, por exemplo, o gosto de um doce de leite, ou nós trazemos à memória uma experiência que tivemos lá na nossa infância, ou na nossa adolescência, de alguém, ou de um lugar, né? Ou de alguma situação que vivemos. Então, o consciente está o tempo inteiro, inclusive quando dormimos, ele está o tempo inteiro alerta. O consciente é aquela parte do aparelho psíquico, eu brinco que ele é como o coração, né? Ele não descansa.
Ele está percebendo tudo ao nosso redor. E através dos órgãos dos sentidos, isso se potencializa mais ainda. Então, o consciente, ele como nós podemos dizer, né? É a nossa caixinha de direção. Nós estamos o tempo todo vendo, o tempo todo estamos percebendo o mundo exterior através do consciente, né? Estamos ali percebendo através dos órgãos dos sentidos que mandam essas informações para o nosso consciente e automaticamente, né, aquela seleção cerebral vai fazendo uma seleção das informações, vai jogando fora algumas informações não tão importantes, vai retendo as mais importantes e vai trabalhando no mecanismo que não para. É um mecanismo que não para. E está a todo o momento registrando, mandando para o inconsciente informações, para o pré-consciente, dialogando com o consciente, então em todos os momentos, né? Ele não para. Então esse aparelho psíquico humano, predeterminado por Freud, ele é muito complexo e ao mesmo tempo ele é incrível, porque o funcionamento da psique humana é algo complexo, é complexo sim, mas também é muito incrível. Tudo bem até aí? Vamos agora entrar um pouquinho sobre a questão da educação propriamente dita e qual a contribuição da psicanálise para os conhecimentos no campo da educação. E aí nós temos então a descoberta da sexualidade infantil através das pesquisas de Freud. Ele vem descobrir que a sexualidade infantil existe, né? Numa época, como já falamos aqui na primeira aula, em que a criança não era considerada por essa linha de pesquisa, a criança era considerada até um mini adulto. Então, em suas investigações sobre as neuroses, Freud descobriu, em sua prática clínica, que a grande maioria dos pensamentos e desejos reprimidos referia-se a conflitos de ordem sexual localizados nos primeiros anos de vida do indivíduo, isto é, na primeira infância. Veja que aqui são as sensações vividas pela criança, pelo bebê, né, a que Freud se relaciona, e não a experiências, tá bom? Para Freud, na vida infantil é que se localizam as experiências de caráter traumático, que são reprimidas e que se configuram como origem dos sintomas atuais. Com esses estudos, confirma-se que as ocorrências e as experiências que se davam nesse período deixam marcas profundas na estruturação psíquica da pessoa. Então, vamos dar um exemplo. Quando uma criança nasce e a mãe vai amamentá-la, né? A função da amamentação, para nós, ela é uma função puramente orgânica, né? De sanar a fome daquela criança. Mas, na verdade, quando a criança se amamenta, ela está tendo uma experiência de completo afeto com a sua mãe. A sua mãe, na verdade, ela entende como parte dela. Tamanha é a ligação, né, dessa mãe com esse bebê recém-nascido, que acabou de nascer. Ali começa uma interação muito grande, né? E também já vai sendo, como nós já dissemos aqui, registrado no inconsciente dessa criança. Uma mãe, por exemplo, que está amamentando o seu bebê, mas que não faz uma relação de amor e de afeto com ele, no momento dessa amamentação, que não olha nos olhos, que não fala com a criança no momento da amamentação, ali quando ela está fazendo esse processo que é considerado totalmente orgânico, né? Mas essa mãe que não estabelece esse vínculo com essa criança, também está passando esse não vínculo para essa criança naquele momento. Por isso diz que a amamentação é um processo tão importante, não apenas para a criança na fase do seu crescimento, mas como estabelecimento de afeto, de vínculo. E assim ali começa um desenvolver de toda aquela personalidade da criança. Os estudos de Freud no campo da vida psíquica do indivíduo colocam a sexualidade no centro da pesquisa. Para a sociedade puritana da época, isso não fazia muito sentido. Entretanto, Freud avança nas pesquisas e postula: a função sexual existe desde o princípio da vida, e não somente a partir da puberdade, como se acreditava na época. Todo o desenvolver nessa área também do indivíduo é postulado por Freud. Nesse sentido, o período do desenvolvimento da sexualidade é longo e complexo,
né, até chegar à fase adulta. Então, o ser humano não se desenvolve na sua sexualidade da noite para o dia, mas existe todo um processo que a criança passa nesse desenvolvimento, obviamente saudável, né, para que ela chegue à fase adulta. E Freud postula também essa questão. Freud também vai falar sobre a questão da libido, né, que ele distingue a libido nos seres humanos, dentro desse aparelho psíquico, como os instintos, as pulsões de vida, as pulsões sexuais também. E a libido para Freud é uma energia vital de todos os seres humanos, que faz parte desse aparelho psíquico. Por isso, muitas vezes, né, na questão orgânica, quando o adulto trata com uma criança que está ali na sua fase de 2 anos e tudo, que é importante ele ir ao banheiro, né, fazer o número 2 com calma, com tranquilidade, isso também tem muito a ver, né, com o desenvolvimento daquela criança na questão orgânica do seu próprio corpo, né, porque ela está ainda em processo, ela está ainda compreendendo, no estágio do amadurecimento psicológico da criança, ela acha que o cocô faz parte dela. É interessante isso, para nós que somos educadores da primeira infância, entendermos que esse momento de ir ao banheiro fazer o número 2 é muito importante para aquela criança. Então, eu, quando trabalhava com a educação infantil, incentivando os alunos a irem ao banheiro, sempre dizia: olha, dê tchau para o seu cocôzinho, agora ele vai viajar. E é interessante, a gente dá risada quando fala sobre isso, mas tudo isso já era postulado, né, como forma de desenvolvimento infantil, para que aquela criança não sofra, né, ao estar naquele processo que é totalmente do próprio organismo, mas que ela está processando como algo importante para ela. Veja como todos esses estudos fazem parte de uma educação também, não é verdade? Assim como a higiene, assim como a alimentação, assim como todos os processos que nós aprendemos ao longo da vida. O processo de desenvolvimento psicossexual levou Freud a postular as fases do desenvolvimento sexual do indivíduo, em que há um desenvolvimento progressivo. Então, hoje nós estudamos em pedagogia, dentro da psicologia educacional, essas fases do desenvolvimento psicossocial do ser humano, e foi postulado por Freud. Então, ele fala da fase oral, né, que é a fase da erotização, é a fase da boca, é o sugar, é o morder, é o engolir. E veja que quando Freud postula essa teoria, ele também fala sobre a questão orgânica, né, da criança estar se alimentando, mas ele fala dessa questão do afeto, da questão desse prazer na alimentação. E é interessante porque em alguns traumas, né, lá na frente, há pessoas e há indivíduos, há pacientes que voltam a essa fase oral através dessas pesquisas e desse campo do conhecimento. A fase anal, que é a zona da erotização, tem muito a ver também com o expelir ou reter as fezes, né? Como eu falei aqui, por exemplo, quando o adulto leva a criança a pensar que as suas fezes é algo sujo, né? É algo ruim, a criança pode, inclusive, reprimir o momento de ir ao banheiro e ter uma prisão de ventre e ter o seu intestino completamente, vamos dizer assim, entupido ali. Eu mesmo já tive uma criança, um exemplo de um aluno que ele tinha muita dificuldade de ir ao banheiro, muita dificuldade. E nós sabemos que isso é do organismo, tem que ser uma coisa super natural. Mas o porquê disso? Né? Porque muitas vezes no momento em que ele ia para o banheiro, aqueles adultos não souberam lidar e ele reprimia então, acumulando assim no seu intestino e sofrendo depois dores com isso. Veja como isso é importante. Então Freud já postulava que existe esse desenvolvimento. Temos a fase fálica da criança, né, onde existe a erotização e o órgão sexual que está, na verdade, nas suas fantasias, né, nas suas formas de imaginar, na sua influência e na relação com as pessoas de outros sexos. E é aqui que entra em especial o famoso complexo de Édipo. Vocês devem conhecer na mitologia
Édipo, né, bem resumindo, ele acaba se apaixonando pela sua mãe sem saber que era ela se apaixona pela sua mãe. Freud, então, ele se apaixona pela sua mãe, perdão. Freud, então, pega essa informação e coloca o complexo de Édipo numa fase do desenvolvimento psicossexual da criança. E como seria esse complexo de Édipo, né? É quando a criança se apaixona, né, sem saber, é lógico, inconscientemente, a menina, ela tem no seu pai, né, o sexo oposto, né, uma admiração muito profunda, e o oposto também, o menino para com a sua mãe, uma admiração muito profunda. Por isso, às vezes, num dado momento, o menino, quando está perto da mãe, começa a afastar o pai, né? Quando o pai vai chegar perto e ele defende a mãe, na verdade ele está defendendo a mãe com uma admiração muito, muito mais forte do que ele possa ter consciência. É claro que isso passa. E Freud então denomina essa fase, né, da fase da latência, da fase fálica, como em havendo esse complexo de Édipo. E também pode ter o complexo de Édipo feminino e o masculino, né? Do menino para com a sua mãe e da menina para com o seu pai. Isso é fase do desenvolvimento também, vai passar. Então, cabe ao adulto saber, conhecer essas fases pelas quais o aparelho psíquico dessa criança está sofrendo, está passando, e lidar de uma forma muito saudável, muito tranquila com todas essas fases. Tem a fase da latência também. E Freud coloca que vai aproximadamente dos 5 aos 12 anos, né? Que há uma diminuição das atividades relacionadas à sexualidade, né? Uma fase mais calma, uma fase mais tranquila, mas também presente. E tem a fase genital. A fase genital já começa a entrar na adolescência, em que os hormônios estão a 1000 por hora, estão ali, né? Dialogando e estão a 1000 por hora. E o objeto do desejo, na verdade, não é mais o seu próprio corpo, mas é o corpo externo. É o que está externo ao seu corpo. Então é aonde o menino ou a menina vai se interessar, né, por uma outra pessoa e vai definindo ali as suas fases, né? Então Freud postula essas fases durante todo um processo do desenvolvimento infantil. Imagine que hoje nós vemos isso com muita naturalidade, como educadores trabalhamos muito com isso no nosso dia a dia. Entendemos todo esse processo, mas imagine você no início, quando foi postulado sobre isso, o estranhamento que causou aquela sociedade, não é verdade? Ao longo desse desenvolvimento do indivíduo, sucedem vários processos e ocorrências. Dentre eles, podemos destacar o que Freud chamou de complexo de Édipo, pois é em torno dele que a estruturação psíquica do indivíduo ocorre. Esse processo ocorre durante a fase genital, dos 3 aos 5 anos, em que a mãe é o objeto de desejo do menino e o pai se torna, portanto, um rival. Ele escolhe, então, se tornar como o pai, para ganhar a atenção da mãe. Para isso, internaliza as ações e o comportamento de seu rival. Uma coisa importante também aqui a destacar é que esse complexo de Édipo, durante todo esse processo da infância, dos 3 aos 5 anos, como nós dissemos anteriormente, a personalidade da criança ela vai sendo construída do 0 aos 7 anos ali, né? É a base da personalidade da criança, dos hábitos que a criança vai recebendo pelos seus familiares, dos tratamentos que ela vai internalizando, tudo ali é uma base. E esse complexo de Édipo ocorre, inclusive inconscientemente, quando a criança vê no pai um espelho, né? Então, ele, apesar de ser um rival, inconscientemente falando, ele vê no pai um espelho. Então, ele vai passar a copiar os comportamentos desse pai, até mesmo para ganhar a atenção da sua mãe. Uma vez que a sua mãe está com o seu pai, ele quer a atenção da mãe. Veja que coisa interessante. E tudo isso ocorre de forma muito inconsciente. Vou citar um caso para vocês na própria educação infantil de repetição de ação, de cópia de ação, de espelho de ação, em que um aluno, um menino, por qualquer motivo, por qualquer situação, ele batia nas crianças sem ter nenhum motivo assim
verdadeiro, de que alguém tivesse batido nele e ele revidasse apenas como uma reação. Não é essa a questão. Ele vinha e ele estava muito agressivo. E nós nos preocupamos com essa situação, e por conta de que era diário, né? As agressões eram entre ele, dele para com os coleguinhas, sem nenhum motivo aparente, diariamente. Nos preocupamos e conseguimos chamar a mãe dessa criança, que estava nessa fase mesmo, de 3, né? Entre 3 a 5 anos, devia ter ali já os seus 4, e nós, preocupados com essa situação, chamamos a mãe para o ambiente escolar e relatamos o que estava acontecendo, se houvesse alguma influência, o que estava acontecendo com aquela criança. E nós então descobrimos que aquela mãe estava sofrendo com o seu esposo agressões físicas, e diante da criança, né? Então, quando aconteciam aquelas brigas, aqueles conflitos, o agressor, que na verdade era o pai, agredia então a sua mãe, e a criança via tudo aquilo. Depois ele pedia desculpa, enfim, nós sabemos que é um caso de abuso, mas a criança estava achando que aquilo era normal, porque o pai agredia a sua mãe depois o desculpava repetidamente. Na mente daquela criança, nesse processo de formação psicossocial, psicossexual, de formação de personalidade, de formação de caráter, de formação de um monte de coisas, a gente vê que ele se espelha nesse pai e passa a agredir as crianças da sala, porque na cabeça dele, inconscientemente, aquilo é normal, aquilo é natural. Então, quando nós falamos que o adulto é o espelho da criança, Freud já postulava muito sobre isso, e isso é uma realidade. Ele está aprendendo com o meio, né? E os seus próximos ali, no momento da sua infância, é a família, é com quem a criança convive, é com o pai, é com a mãe, é com a família que está ali presente. Nós dizemos que a escola é a segunda família da criança, né? A escola é a segunda, porque a primeira família realmente é do lar onde essa criança nasce, e é de onde ele aprende a conhecer-se, ele aprende inclusive a saber quem ele é. Os princípios são colocados ali no seio familiar, aprende o bom e o ruim e depois externaliza isso no segundo ambiente, que é a escola, considerado seu segundo lar, onde ele vai conhecer os seus colegas, a sua professora, o seu professor, e ele vai se interrelacionar com os seus pares. E ele traz então de casa todo um histórico. Nenhuma criança é tábua rasa, eu costumo dizer. Nenhuma criança é tábua rasa, ela traz de casa já todo um histórico de aprendizado. E esse histórico vai realmente acontecer, as ações desse histórico vai acontecer dentro da sala de aula. Por isso a importância de nós, professores, também compreendermos essa questão e sabermos lidar com cada caso, com cada situação. Tá certo? Posteriormente, por medo da perda do amor do pai, o menino desiste da mãe e passa a participar do mundo social. O mesmo ocorre com as meninas. Freud chama esse comportamento de Édipo feminino. Então veja que isso, na verdade, é um período, é um processo, né? Quando passa disso e se prolonga por muitos e muitos anos, aí já precisa de terapia, já precisa verificar o que acontece, porque toda fase tem um começo, tem um desenvolvimento e tem um fim, né? Então, um desenvolvimento saudável de uma criança passa por essas fases de forma tranquila. Quando isso acaba ficando numa fase, parando numa fase, aí a importância de averiguarmos o que está acontecendo, quais são as situações e como podemos ajudar nesse contexto, tá certo? E aí ele desiste, então, da mãe, porque ele também não quer perder o amor do pai, né? Ele quer ser amado pelos dois. Então ele desiste daquele amor da mãe e ele passa, então, ele vai crescendo e ele passa, então, a se relacionar no outro mundo social. Ele vai descobrindo, então, os colegas, os outros entes da família, e passa com isso com tranquilidade. Há outros conceitos estudados e postulados por Freud que devemos considerar para melhor entendermos a psicanálise. Então, só concluindo aqui essa questão da criança como um ser relacional, por isso a escola e a convivência escolar é importante. Tivemos agora recentemente, num período de pandemia mundial, em que nós ficamos,
por 2 anos dentro de casa, cuidando das nossas famílias e até home office trabalhando e as escolas fechadas. O quanto isso foi ruim para o desenvolvimento dos nossos pequenos, em especial as crianças da educação infantil, né, e os primeiros anos ali do ensino fundamental, principalmente, em que inicia-se a alfabetização, e eles estando em casa sem a presença física mesmo, né, de um professor, e sem a presença física dos seus colegas ali, isso impossibilitou essas crianças de fazerem as trocas, de se descobrirem, de descobrirem o outro, de trocarem com os colegas, né? Até de brigarem, de lutarem por um brinquedo, de terem esses conflitos relacionais que são saudáveis para o desenvolvimento da criança em sociedade. E depois que as escolas foram abertas, né, todos nós, enquanto professores, tivemos que fazer um trabalho de uma adaptação muito maior do que a própria adaptação simples de um ambiente escolar. Era a adaptação à sociedade, ao chamado novo normal, né? Essas crianças ficaram reclusas, só tendo convivência com os seus entes queridos ali, a sua família, e quando foram para a escola precisaram se aculturar escolarmente, né? Precisaram entrar no ambiente da escolarização, de sentar-se nas carteiras, ou de ter a rotina escolar. Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Então vamos ver aqui também outros 3 postulados que Freud coloca, que é a realidade psíquica. A realidade psíquica, Freud postula que a realidade psíquica não é a realidade normal, né? Que o paciente ou a pessoa ela pode estar imaginando algo que possa acontecer com ela. Tamanha é a proporção da imaginação, mas que aquela situação ou aquela experiência não aconteceu na verdade, né, no real. Então Freud postula que essa realidade psíquica também pode acontecer na criança, na pessoa e até nos pacientes adultos, né? É ele, na verdade, imaginar algo que não aconteceu. É ele formular na sua cabeça algo que não aconteceu. Isso pode se dar por N motivos e N razões. Não teremos tempo de adentrar e nos aprofundar nesta aula, mas também é postulado por Freud essa situação. Conforme a situação, fica uma situação patológica, né? Sai do normal e pode entrar para o âmbito da doença. Um segundo item também que ele postula é a pulsão. A pulsão do Eros quer dizer de vida, a pulsão de vida, a pulsão energética de vida, de querer estar vivo, de querer realizar. Essa pulsão, ela entra em contraponto com a outra pulsão, que é a pulsão do Thanatos. A pulsão do Thanatos é a de morte, né? Então, nós carregamos essas 2 pulsões em nós, no nosso aparelho psíquico. O que nos faz levantar pela manhã, sair para trabalhar, sair para conquistar, sair para buscar melhorias de vida é a pulsão Eros, é a pulsão de vida que todos nós temos. E quando entramos em algum estado deprimido, desalojado da pulsão de vida, nós entramos no Thanatos, que é a pulsão de morte, que é a pulsão que nos leva, na verdade, a querer parar com tudo. Então Freud postula também essas 2 pulsões, né? E à medida que a pulsão de morte, a pulsão do Thanatos, vai criando espaço na vida da pessoa, a psique, o aparelho psíquico entende que aquilo é normal, entre aspas, e vai entrando em tristeza, em depressão, e aí nós precisamos então de ajuda, né? Que também já é um assunto a ser tratado posterior. E aí o sintoma, Freud vê os sintomas físicos, que já falamos também sobre isso, né? Ele vê como, na verdade, apenas um sintoma, o que aparece no nosso físico, as doenças, as patologias físicas, elas são vistas por Freud como sintomas de algo que não está indo muito bem no nosso aparelho psíquico. Então, quando Freud postula sobre o sintoma, ele vê, na verdade, o sintoma como algo que aparece no físico, mas que a sua origem não é totalmente orgânica. Tá? Em muitos casos, não é totalmente orgânica. E nós sabemos disso nos dias de hoje, das doenças psicossomáticas, né, que já falamos um pouquinho na nossa primeira aula. Então, todos esses postulados, todos esses conceitos
colocados por Freud fazem parte de uma estrutura psíquica, como já disse aqui, complexa, né? Todos esses conceitos. O que nos importa muito para a educação são as fases do desenvolvimento psicossexual das crianças, para que nós possamos entender que elas existem e que devem ser levadas, né, de forma muito tranquila e muito saudável, mas que existem. A questão também, o que nos é importante também, é que ele se preocupa, né, com toda essa estrutura psicossocial e psicossexual da criança, levando a criança a um patamar diferente do que era visto anteriormente, né? Ele então passa a se preocupar com esse indivíduo em formação. E é muito interessante que o indivíduo passa, né, cerca de 9 anos, se ele entra no primeiro ano do ensino fundamental, até o 9º, ele passa um processo todo da sua vida em escolarização, né? Então, além de aprender os conhecimentos adquiridos pela humanidade, que é geografia, história, matemática, física, química e as demais disciplinas do currículo escolar, para além de aprender essas disciplinas, o indivíduo ele está ali também aprendendo a relacionar-se com o outro, a viver em sociedade, né? A saber qual é o limite, a ter rotina, a saber que o seu direito termina quando começa o direito do próximo. E tudo isso, então, olha que interessante, se dá no processo de escolarização. Veja como a escola é importante, né, na vida do indivíduo. Depois ele vai para o ensino médio, em que, na verdade, as matérias vão recapitular tudo aquilo que ele aprendeu na educação básica. E se ele vai para o ensino médio com lacunas nesse conhecimento, claro que vai enfrentar algumas dificuldades também lá. E a posteriori, faculdade, e assim sucessivamente. Mas veja como a escolarização, a educação básica, ela é importante para o desenvolvimento do indivíduo como um todo, não só como aquela criança não vai para a escola apenas para aprender os conteúdos dos conhecimentos adquiridos pela humanidade, reservados e postulados, mas ela vai para aprender a viver em sociedade. Ela vai para se desenvolver, se autoconhecer, conhecer o outro, relacionar-se, desenvolver-se. E tudo isso faz parte de um grande processo em que a psique humana está inserida em todo o tempo, a todo momento. Veja que interessante. Experiências boas, experiências ruins, experiências medianas acontecem no ambiente escolar. Depois vamos falar um pouquinho sobre o bullying, que está muito presente no ambiente escolar hoje e que deve ser extirpado, né, da nossa sociedade, porque, como vimos aqui, tudo é lançado para o inconsciente. Isso, com certeza, em dado momento da existência, vai atrapalhar o bom desenvolvimento daquele indivíduo. Tá certo? Vamos para a próxima aula, então.